Então, a percepção, o que muda no espetáculo é que os ouvintes entram recebem na porta um protetor auricular, porque o som é muito alto, e o espetáculo é falado em libras. Antes do espetáculo começar, no hall, assim, na entrada, a gente deixa um QR Code com o texto do espetáculo. Para as pessoas que quiserem antes entender o contexto, ok. Mas o espetáculo foi feito para os ouvintes também não entenderem libras. Eles falam algumas coisas em libras no espetáculo e não tem legenda e nem voz. Ele Propositalmente. Propositalmente. É uma provocação. Maravilha. Então, aí o ouvinte, quando sai, vai ter uma percepção de, nossa, como é o mundo numa língua... Como uma língua estrangeira. É você sair do avião e cair na Alemanha, ninguém fala inglês, ninguém fala português, ninguém fala nada que você entenda, né? Estamos aqui, então, gente, em mais um podcast Causa Cast. E nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que a filha da Dina Sfat e Paulo José. Vamos, então, conversar aqui com a Clara Kuttner. Clara, conte um pouquinho quem é Clara. Difícil, né? A pergunta mais difícil da vida. Mas, assim, a grosso modo, né? O que eu venho fazendo como trabalho, né? Como personalidade, assim, que eu acho que eu trabalho. Quando a gente pode trabalhar com arte, né? E é o que a gente escolhe, né? Trabalhar com arte é uma escolha. Então, assim, é através do trabalho que a gente deixa uma marca, né? E eu comecei atuando, dançando, fazendo teatro ainda adolescente. E depois dançando flamenco. Aí eu fui para a Espanha, morei na Espanha. Eu lá estudei cinema e dança. E aí voltei já trabalhando, dirigindo, dançando, dirigindo uma companhia de dança, dançando. Sempre assim, com uma vida muito... Um olho no peixe, outro no gato. Dividida, né? Fazendo duas coisas paralelas e simultâneas. E depois essas coisas se encontram. Enfim. E aí eu comecei a dirigir na televisão. Eu me formei em cinema, né? Quando eu viajei para a Espanha. E depois de um tempo, já 15 anos com esse grupo de flamenco, eu comecei a procurar novas formas de dança. E aí eu comecei esse trabalho com arte surda através de uma oficina que eu dei de dança para pessoas surdas. E aí depois disso a coisa foi caminhando, assim, como se o caminho foi se abrindo. E eu fui me deixando levar, assim, pensando, enfim, criando coisas novas e querendo criar um grupo de dança, uma perspectiva nova de dança para a vida e tal. E aí hoje eu entendo que eu tenho alguns trabalhos assim que me definem e tem a ver com as questões ligadas ao preconceito, as questões ligadas à diversidade e ao fato de ser mulher também. Então, eu acho que hoje o meu trabalho me define dessa maneira. Bom, antes da gente navegar bem profundamente nesse trabalho, eu não posso deixar de te perguntar, como é ser filha dos seus pais? Então, é uma mistura, né, de coisas, porque eu, ao mesmo tempo que, quando criança, eu tinha uma dificuldade grande por uma questão de identidade, né? Porque às vezes eu era muito apresentada como filha dos meus pais. Como foi agora? Mas hoje isso já não é um incômodo, né? Porque de alguma maneira eu já entendo onde é que eu tô na fila do pão, né? Tipo, quem sou eu um pouco, né? Como eu me vejo, né? E que é difícil você ter que se ver a partir de outras pessoas, né? Então, escolher a mesma profissão dos pais é um caminho também que a gente sabe que tem esse lugar de comparação, etc e tal. E, enfim, mas eu morro de orgulho deles e de amor também, porque a sorte é que eles são pessoas, e foram pessoas incríveis, como pai e mãe, né? Com todas as dificuldades que isso tem. Eu tive muita sorte de tê-los como pai e mãe e também como aprendizado na arte, né? Porque eu admiro muito a carreira dos dois, assim, são duas pessoas que têm uma carreira muito bonita.
trabalhavam muito, se esforçavam muito, viajavam muito, às vezes tinham pouco tempo para os filhos, mas assim, eles criaram uma estrutura para a gente crescer muito legal, com pessoas legais também para ajudar, né? E, enfim, minha família, assim, eu gosto muito da minha família. Sua mãe faleceu muito cedo, né? Cedo. Você é a caçulinha. Sou. Como foi isso para você? Isso foi meio pavoroso, tenebroso. Eu imagino. Eu não vejo hoje, né? Eu não sei como que eu me veria sem minha mãe e meu pai, né? Sem ainda, né? Como foi isso para você? Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. Nossa, é cedo. Ela começou, né? Descobriu que ela estava com câncer, né? Eu já tinha 12 anos. Então, foram 2 anos, assim, bem difíceis de tentar entender o que estava acontecendo e tal. E aí, o finalzinho foi bastante rápido, né? Então, foi um choque. E os anos seguintes, quer dizer, a minha adolescência, de 14 a 19, 20 anos, foi uma loucura. Foi uma coisa destrambelhada. E aí depois eu fui me estruturando, eu já estava morando com meu pai, né, desde os 14 anos. E aí foi uma vida inteira, assim, com meu pai, com uma família muito unida, eu e minhas irmãs muito unidas, a gente é muito unida, né, até hoje. E aí depois perdeu meu pai já estava bem velhinho, já tinha Parkinson há 30 anos, né. Então foi bem natural, assim, o que aconteceu com ele. Mas é complicado mesmo, a gente se vê sozinha, assim, sozinha em relação às nossas origens, né? Sim. Parece que tem um fio que Sim. que desconecta. Mas aí eu fiz os 3 anos, assim, né? Ele morreu em 2021. Eu tenho pensado muito sobre a morte, sobre estar aqui, sobre a vida, sobre o tempo ainda que eu tenho, né? Que é um tempo bastante longo. As coisas que eu quero fazer, as pessoas que eu quero ter por perto. A gente vai construindo famílias, né? E aí, quando você começou a mexer mais conscientemente com a arte, o que você trouxe da sua mãe? Você vê alguma coisa na arte ali? Como foi esse processo da arte que a sua mãe fazia, da arte que o teu pai fazia e da arte que você vem fazendo toda uma transformação? Porque você tem uma carreira sólida também, né? Uma carreira incrível. Eu estava aqui nomeando, daqui um pouco nós vamos tentar pontuar um pouquinho, gente, porque nós estamos falando aqui de uma mulher ultra profissional que escolheu trabalhar com a arte que ela está trabalhando agora. E que depois eu quero entender um pouquinho essa arte também. Mas conta para nós um pouquinho dessa questão dos teus antepassados. Você tem o que? Acho que é polonês, espanhol, o que mais? Conta para nós um pouquinho, para a gente entender hoje, na arte que você está fazendo hoje, da onde que vem, o que tem de Clara Kuttner nessa arte? Nós vamos chegar lá. Vamos buscar um pouquinho isso. Sim. Se tudo bem para você. Claro. Minha avó, né, paterna, nasceu na Espanha. Então a gente tinha uma referência espanhola forte na família. E minha mãe, quando eu tinha já uns 10, 11 anos, eu lembro de ver minha mãe fazendo aula de flamenco para um espetáculo. Era um Irresistível Aventura. Eram 4 mini peças dentro de uma peça, e uma delas era do Lorca, e ela fazia aula de flamenco em casa. A gente tinha em casa uma areazinha assim, tipo um giralzinho de madeira, uma partezinha mais alta na casa. Ela fazia aula lá e eu lembro de assistir. Alguns anos depois, com 15 anos, logo depois que ela morreu, eu comecei a dançar flamenco. E também tinha muito a ver com a minha avó. Minhas primas dançavam flamenco também. A minha irmã Bel dançava flamenco. Então, essa raiz espanhola fala muito forte, assim, para mim. Sobre a hispanidade, sobre a coisa do povo cigano. Eu acho tudo isso muito rico. Talvez... eu não sou exatamente uma pessoa crédula ou mística, eu sou um pouco terrena demais, racional, mas se eu fosse dizer que eu tive uma outra vida em algum lugar, eu acho que foi lá na Espanha, no Sacromonte, em Granada, em algum lugar assim. Isso misturado ao lado materno da minha mãe, que nasceu em Sfat, que era o nome artístico da minha mãe, uma cidade hoje em Israel, né, que antes era Palestina, né? Porque ela veio para o Brasil no início do século passado. Eu acho que tem essa
mistura, né, dessa raiz que é um pouco moura, que é espanhola, que é também palestina. Então é uma mistura aí dessa turma, né, que estava no mundo, pessoas que se conheceram aqui no Brasil, mas que vieram de lugares diferentes do mundo. E Sfax também é uma cidade muito artística, de pintores e tal. Então, e era o nome artístico da minha mãe. Então, assim, eu acho que a gente carrega, né, isso dentro, e aí não sei como. Acho que o Flamengo é a forma mais concreta da minha raiz, né? Mas é isso. Acho que as coisas vão vindo, né? A gente vai reconhecendo coisas nossas, dos nossos avós, dos nossos pais e tal, ao longo da vida mesmo. Nossa, muito interessante, porque assim, a maior referência, ou a primeira referência que eu, ao estudar sobre você, foi Flamengo. Tanto que você foi para Espanha, para Flamengo e voltou diretora de cinema, né? Olha só que interessante que nesse lance, talvez, né, a gente não sabe, mas se aprofundar nessa origem da sua mãe, que já não aqui estava, mas que sempre presente foi e pelo visto permanece, e assim será, né, para os próximos. Sim. Como isso interferiu, buscar as nossas origens para chegar a falar o que a gente quer falar. E teu pai? Como foi quais foram as interferências que teu pai teve na tua vida artística ali? Teu pai foi diretor várias vezes, muito, né? Muito. Meu pai foi muito diretor, muito ator. Isso, assim, eu e minhas irmãs, a gente tem, e é uma coisa que a gente aprendeu com meu pai, viveu de perto, porque meu pai colocava a gente para trabalhar. Para o bem e para o mal. Que idade? Com que idade? Para o bem e para o mal. Obrigada, pai. Descobri a câmera ali. Desde sempre, porque eu ia para edição com ele quando eu era criança, no fim de semana. Mentira, que inveja. Olha eu. Eu lembro de ficar dormindo, escutando o tempo e o vento, assim. Ai, que legal. Mas... E ela também, né? A gente tem até umas fotos bem bonitas. Eu com, sei lá, 4 anos de idade, fazendo um trabalho com ela que se chamava Caminho das Pedras Verdes, que foi uma série bem... Acho que era um episódio só, uma coisa do Aplauso, que eram peças de teatro. Meu pai dirigia. E aí, eu tenho memória desse dia. Então, uma das minhas primeiras memórias era um set. Uma criançada, a gente ficava meio assim, todo mundo meio amontoado, assim, numa salinha, olhando a gravação, que era uma sala de jantar, assim. Minha mãe estava lá. E aí minha mãe tá no livro dela, que ela tem um livro bem bonito, chama Palmas Pra Que Te Quero. Olha. E aí minha mãe conta que na hora que deram a ação, fez aquele silêncio e eu comecei a chorar dentro da salinha. Tipo, eu tava uma zoeira, né? E eu ali, depois me vi ali naquele silêncio. Aí ela me pegou no colo e tal, então tem foto eu no colo dela comendo um biscoito, assim, toda descabelada, com uma cara de choro. Mas... a nossa vida foi ativamente dentro do teatro. O nosso quarto, na casa da infância, era um quarto que tinha uma beliche e um palco, chamava Palquinho Azul. Tinha bilheteria, tinha bambolina, tinha tudo. Ah, não, gente. Você pode imaginar um negócio desse? Cada hora um pouco mais de inveja desse lance, dessa infância. Uma doideira, mas assim... Minha avó paterna, que era espanhola, minha avó materna, que veio da Palestina, né? Então, a minha mãe e a nossa família tinha até uma relação com a religião, mas isso, eu acho que isso foi se perdendo também porque a arte começou a tomar um espaço muito grande na vida desse casal, né? Então, a gente somos pessoas nascidas e criadas no meio da arte. Então, era o assunto, né, da casa, a arte. Enfim, então nós 3 estamos trabalhando com arte e diversificando bastante, porque minhas irmãs também dirigem, a Ana produz, faz iluminação, é atriz, é preparadora de elenco, é dramaturga, e a Bel também, né, joga nas 11, dirigindo, atuando, e eu também, de alguma maneira, comecei atuando e dançando, agora eu ainda danço, eu gosto de estar no palco também. Ao mesmo tempo, eu amo dirigir, porque é um lugar que é um lugar muito difícil, dirigir é difícil. Mas eu tenho um certo conforto de estar ali na minha, sabe assim? De poder olhar um pouco de fora. Mas isso veio desse pai que desde sempre fazia tudo.
e levava a gente para fazer junto. Então, eu trabalhei com meu pai na Globo, eu nem lembro, em muitas situações. Eu fui assistente do meu pai no teatro. Uau! E como é isso, trabalhar com o pai? É bom e às vezes também a gente ultrapassa um pouco o limite da intimidade, né? Pai, pai, porra, pai. Tipo assim. Carioca, né? Que delícia. Meu pai Deve falava, falar. porra, pai. Meu pai me sacaneava, falava, pô, pai, que chato. Porque ele também era muito, ele amava trabalhar, então era uma coisa assim que não parava. Então, às vezes, eu ficava meio cansada correndo atrás. E as situações engraçadas também com ele, da gente gravar. Por exemplo, a gente foi um dia fazer um programa que chamava Palavras no Fantástico. E ele falando várias poesias, eu fiz o roteiro e eu gravava com ele, eu ia na gravação, né? Aí meu pai resolve fazer uma coisa meio silhuetada, uma imagem dele nu, silhuetado, mas ele usava um tapa-sexo. E ele fez o tapa-sexo dele com uma gaze. Ah, E aí a gaze caía. isso no Fantástico. No estúdio do Fantástico. Não tinha orçamento, não? Por um tapa certo. E era uma coisa, era uma produção nossa dentro do Fantástico. Entendi. E aí, do nada, eu falava, pai, que vergonha, porque que tava caindo aquele negócio. Eu falava, pai, se ajeita. Porque eu ficava eu ajeitando o tapa-sexo do meu pai. Eu falava, pai, para. Então era assim, um pouco uma relação Que legal. de filha, né? É difícil eu não falar seu Paulo ou o diretor Paulo, é impossível. Então é isso, pai, não sei o que você quer, papai. Então, era gostoso. A nossa relação tava ali no jogo do trabalho, né? Enfim, era Você já isso. sentiu raiva alguma vez da arte? Da arte, Eu do achei cinema? que era raiva geral. Eu ia do falar tema. muito. Então, me diz, quais são as suas raivas gerais? Muitas. De Não é nem quê, pra listar. por exemplo? Eu me sinto indignada com muita coisa. Às vezes resignada, às vezes me distraindo para não ver, né? Não vê o quê? Eu sou muito incomodada com as questões sociais, assim, né? Com o mundo que a gente vive, com a humanidade. Eu lembro de criança ficar pensando assim, gente, mas primeiro o que eu tô fazendo aqui? O que é isso aqui? Para que serve isso? E depois não entender, porque como é que essa pessoa, tipo assim, por que a humanidade é violenta? E aí pensando até estudei um pouco de história, né? Eu ficava pensando assim, nossa, mas o homem já era violento medieval, o homem era violento, né, paleolítico, o homem é muito doido, assim, o ser humano é muito doido. Então, assim, eu acho que o meu trabalho tem a ver com questões ligadas a um olhar um pouco para fora de mim, né, da minha realidade, viver em várias realidades e sobre alteridade, né, empatia, alteridade e tal. Uma coisa que sempre me interessou, me move. Não ficar autocentrada, né, numa bolha. E então me dá raiva da política, às vezes me dá raiva na arte, o que eu tenho raiva? Eu tenho raiva também da dificuldade que é fazer a arte. Porque tem uma disparidade em tudo, né? A gente vive o capitalismo é muito cruel, então fazer arte é difícil, jogar futebol é difícil, ser uma pessoa que trabalha no serviço público é difícil, uma pessoa que não tem trabalho é difícil, né? Parece que o capitalismo deixa tudo muito complicado, né? Não tem profissão fácil, não tem trabalho fácil. Viver de arte é difícil. Então as pessoas têm uma certa fantasia de que a gente, nossa, que glamour. Mas, cara, é um negócio que você tem que ser teimoso ali, teimosa. Você tem que ficar ali batalhando. E mesmo nascida nessa família, nada tá dado, entendeu? Não que eu achasse que Maravilha. né, não acho que eu tinha que ter um tapete vermelho belíssimo para mim. Ao contrário, né? Mesmo trabalhando, começando na Globo a trabalhar com meu pai, eu fiz coisa com meu pai, fiz com o Grupo Galpão e meu pai juntos na Globo, foi meu primeiro trabalho, né? O grupo daqui de Minas, incrível, de teatro. Sim. E meu pai por perto, mas mesmo assim, depois eu segui carreira solo. Então, assim, eu tive que me virar, eu tive que aprender a trabalhar. E é difícil, é igual qualquer trabalho. Então é isso, assim, não glamorizar a arte, né? Deixar a arte num lugar bem concreto. E não sei se isso é uma raiva ou se é um dado de realidade, sabe? Acho que é isso. E mesmo assim, com essa luta toda, né? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, ó. Aqui parece que você começou com um menino maluquinho. Sim, muito legal. Eu era Que muito... ano foi? 87, 88.
E a minha irmã Bel me levou, porque um amigo dela produzia. Eu fiz teste, aí fui aprovada. Você teve que fazer teste, viu, gente? Tem que fazer teste. A filha do Paulo teve que fazer teste. Todo mundo, né, faz teste, eu fiz teste. Inclusive, eu comecei no papel pequeno e depois, durante a temporada, porque a gente ficou um ano em cartaz. Aí, durante a temporada, eu virei a protagonista feminina, que era a namorada do Menino Maluquinho. E foi ótimo, porque a gente ficou um ano em cartaz, era um elenco de 20 jovens, adolescentes de 13, 14 anos. E a gente ficou muito amigo, é um grupo de pessoas que até hoje são amigos, assim, e muita, sei lá, 90% dessas pessoas daquela época são artistas hoje, né? São meus parceiros de trabalho. Que graça. É, Isso é incrível. uma delícia, né? Eu acho que isso é talvez uma característica do teatro, né? Dos grupos de longas datas, né? É muito, muito legal ver isso. Né? Eu falei do Galpão, porque me impressiona. Eu fiz o documentário deles, começando a falar então do cinema, do audiovisual, né? Porque quando eu fui morar na Espanha para dançar flamenco, eu comecei a estudar cinema. E o primeiro trabalho que eu fiz lá na Espanha foi acompanhar o Grupo Galpão numa turnê, filmando eles. Para um documentário que se chama 15 anos, Galpão, 15 anos de história. Já tinha 15 anos lá. Olha Mas só. agora tem 40, né? Uma loucura. Um negócio que no Brasil é raríssimo. É tão importante, né? Um grupo assim que consegue se sustentar, né? E, enfim. E era um trabalho com meu pai. Meu pai produziu um documentário, mas eu estava lá. E meu pai estava aqui no Brasil. E me perdi. Mas foi para Espanha e lá você começou a mexer com o cinema. E esse foi seu primeiro trabalho no cinema? Esse foi meu primeiro no trabalho ano audiovisual. 98, 99. 98, 99. Mas enfim, a gente estava falando. Mas aqui tem 2001, Cachorro, Cadê Tua Alma? É um Esse foi o curta-metragem. segundo? Não, porque eu já estudando cinema lá, quando eu voltei. Foi premiado, parece. Foi premiado como o melhor roteiro. Você fez o que nele? Eu fiz roteiro e direção. Uau. Eu e o Patrick Pessoa, que é crítico, é dramaturgo também. E era meu amigo de escola, assim. E aí a gente ganhou o prêmio de dramaturgia, de roteiro, né? E aí hoje, depois de muitos anos, a gente vai lançar agora, no fim do ano, o livro do espetáculo Meu Corpo Está Aqui, que eu dirigi e assino a dramaturgia, junto com a Júlia Spadatini, que é uma autora, dramaturga e roteirista. E vai ser lançado agora no final do ano. E eu tô super feliz, porque é meu primeiro livro, uma coisa que eu nunca pensei. E agora eu tô cada vez mais motivada a escrever, porque eu acho escrever muito importante, né? Para deixar isso, né? Buscar um lugar, ter um lugar de fala. A escrita tem muito a ver com isso, né? Maravilha. E é isso que eu tô pensando aqui, porque assim, tá uma febre de podcast, né? Eu falo, mais um podcast, mas, gente, são os audiolivros, né? O que é hoje estar conversando com a Clara Kuttner, né? Sim. É deixar para a história, só que no áudio e no vídeo, né? Então, por isso eu acho importante a gente estudar os antepassados, para a gente sempre entender de onde que a gente veio e o que a gente constrói, né? E então, assim, é maravilhoso, inclusive. Essa peça que vocês escreveram um livro veio a Uberlândia, não foi o ano passado, na Uberlândia, na Rota das Culturas, não é isso? Sim. Inclusive, preciso agradecer muito o Carlinhos, que te cedeu aqui, porque você está em Uberlândia, foi só por isso que a gente está conseguindo gravar, e você vai fazer a oficina e também está com mais um espetáculo. Conta pra gente um pouquinho. Sim. Esse espetáculo se chama Movimento de Escuta, e é um espetáculo de arte surda e dança. Num trabalho que se chama Projeto Som, que é um trabalho que eu comecei em 2018, onde eu comecei a trabalhar com pessoas surdas, né? Artistas surdos. Dança, relação com a música, vibração. A gente fez uma série de videodança também na pandemia, que se chama Já, que está no meu canal do YouTube, youtube.com/Clara Kuttner. No meu canal, eu coloco as coisas todas ligadas ao Projeto Som. Tem um primeiro trabalho que chama Som, uma coreografia para surdos, que é uma plataforma vibratória com videodança, onde tem instrumentos. Esses instrumentos se tornam concretamente pontos vibratórios.
Então a pessoa entra, né? É uma instalação. A pessoa entra, coloca a mão aqui, tem um vibrador, outro aqui, uma mochila vibratória, um piso vibratório. São 4 pontos de vibração. E um videodança. Eu criei com 2 parceiros, né? Que são 2 músicos do Rio, Luciano Câmara e Alejo. O Alejo, ele é uma pessoa que também constrói instrumentos. Então, ele faz carrom, ele é incrível. A G Percussion, né? É a marca dele. A gente trabalha juntos há 20 anos por causa do flamenco. E aí a gente pensou juntos essa plataforma. Então, uma mochila vibratória, um piso vibratório e 2 pontos de vibração. E aí, cada instrumento que a pessoa vê num vídeo, que é passado dentro dessa instalação, os instrumentos soam nesses pontos. Então, tem um trombone, o trombone soa aqui. Então não tem a música, tem só a vibração da música. Então é uma sensação de percepção tátil do som, né? Que se chama via áptica, que é um som através da pele. E isso ficou no Oi Futuro e tal. Foi aí que eu comecei a trabalhar com arte surda, que eu conheci os bailarinos que estão aqui comigo, que fizeram o Já, que é uma série de videodança. E o Movimento de Escuta é nosso primeiro trabalho para palco. E a companhia se chama Som. E hoje a gente somos 5 bailarinos e uma estrutura, né, de produção, trabalhando muito para a gente conseguir ter uma companhia. Todos surdos. 5 bailarinos surdos. 5 surdos. E a estrutura é de ouvintes, né? Porque ainda a gente precisa criar um caminho também com as pessoas surdas mais ligadas à produção, né? O caminho da produção ainda é muito ouvinte, né? Parece. Clara, conta pra gente, o que é arte surda? Então, eu venho aprendendo, né? Eu falo com propriedade, mas eu não tenho propriedade, porque conheci há 7 anos. Tô conhecendo, né? Para pessoa surda, Libras é a língua, né, oficial, né, das pessoas surdas. Português é a segunda língua, né? E então, através das Libras, as pessoas surdas, né, a arte surda, tem várias técnicas ligadas a essa comunicação. Então, tem uma técnica que se chama visual vernacular. Visual vernacular é uma espécie de teatro físico, né? Que é um teatro sem palavra. E não é também com libras, porque ali, quando eles estão fazendo esse tipo de teatro, eles não usam libras exatamente, né? Não são as palavras, mas corporalmente uma expressão daquilo que se quer dizer, né? Então, se contar a história e tal. A poesia surda, que pode ser, sim, feita com libras e tal, que também é muito visual. E slam. Então, são várias técnicas. O que é o slam? O slam, que tanto pode ser o slam surdo como o slam ouvinte, é uma técnica de improviso, né? De batalha, normalmente com uma pegada política, né? Que são assuntos bastante contemporâneos assim, e políticos, né? Porque o slam está ligado também ao movimento do rap, ao passinho, ao funk, tudo isso está um pouco interligado, né? Isso tem a ver com o tema, né? Parece que vocês estão falando de favela, racismo, experiência do cotidiano dessas pessoas, né? Imagina uma pessoa surda, né, em São Paulo, até peço desculpa se eu estou errando o termo, Rio. Não sei se eu tenho que falar. No Rio, perdão. Mas é perfeito, é isso mesmo, a definição foi perfeita, é isso mesmo. Numa cidade grande, você imagina? Né? Exato. Meus últimos 10 anos foram em São Paulo, então eu fico pensando, com esses carros elétricos hoje, eu aqui, no interior, eu já tenho dificuldade de andar no estacionamento, porque a hora que o carro passa, eu sou meio desastrada demais, sabe? Imperativa. Assusta. Porque eu não vi. Agora, eu fiquei pensando, gente, mas e se eu não escutasse? E aí... depois eu quero que você fale um pouquinho, eu vou só fazer um parêntese sobre o teu vídeo já, que eu fiquei extremamente indignada, inclusive eu não sei se a gente pode, mas eu gostaria de deixar o linkzinho aqui embaixo para as pessoas experimentarem o que eu experimentei. Gente, eu fui lá, né, conhecer um pouquinho do trabalho, fui lá assistir. De repente, a hora que eu vejo, você trabalha o som no mínimo de 3, 4 formas. Isso. Tô até arrepiando. Por quê? Porque a hora que eu vou, eu clico, beleza, eu vejo uma dança, né? Eu vejo movimentos. De repente, eu não escuto mais som. Ou, de repente, eu escuto
a pessoa falando, acho que é o surdo, né? Tem, todos são Falando, surdos. ou seja, a gente tem som direto, a gente tem o som ambiente, a gente tem trilha, só que a gente também tem o silêncio. E aí, o que que eu fiquei extremamente indignada? Porque no momento do silêncio, eu não queria escutar nada. Mas como eu tinha a referência anterior, a minha cabeça escutava. Escutava o movimento que ele fazia, então eu via o som direto. Gente, para quem não sabe o que é som direto, que é no cinema, geralmente a gente tem aqueles, né? A gente faz o barulho. Então, esse som é um som direto, né? A gente pega assim, os microfones por fora da câmera, esse é um som direto. Mas aí o que que acontece? Eu escutava tudo. E cada movimento deles para mim era um som direto e etc. Eu falava, mas como assim? Eu nunca vou conseguir experimentar não escutar? Cara, isso é uma coisa que só os seus atores e quem passa pela mesma coisa tem como experimentar. E eu vejo que talvez no seu espetáculo você tenta fazer isso. Você tira no espetáculo. Gente, o espetáculo tá aqui no primeiro festival, né? Todos em cena. É o primeiro festival do Triângulo Mineiro de Inclusão e Acessibilidade, trazido pelo Carlinhos, na Rota da Cultura, que tá também a sua oficina, que também achei genial, né? Que vai acontecer na Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, eu comecei lá, meu Ótimo. curso em 2003, mas não terminei lá. Mas, então, assim, é isso. Você tenta levar isso pro público, porque tem algum momento que você tira o som, não é isso? Mas e o som? E o som? Por mais que você tire o som também, a gente tem o som do ambiente. Então, assim, é difícil alcançar esse lugar que talvez seja muita paz. Para quem é sinestésico, tudo que eu gostaria em algum momento da minha vida é escutar nada, é ver nada. E eu não consigo. Então, assim, eu me senti não privilegiada nesse momento. Como é isso? Como é fazer esta arte? Para quem escuta e para quem não escuta. Então, Né? Você teve que buscar o que eu vou oferecer. Eu tô sinceramente indignada que eu não posso viver esse momento. Mas vamos lá. Assim, os 3 trabalhos, porque no projeto Som, basicamente, são esses 3 trabalhos que eu falei, né? O primeiro, a instalação, o segundo, a série de videodança, e o terceiro, o movimento de escuta. Os 3 lidam com a questão da surdez, mas não se fala sobre a surdez, porque eu acho que é um pouco além disso. Não querendo ser pretensiosa, mas já sendo pretensiosa, que eu falo muito para eles e a gente criou nesse espetáculo aqui em Uberlândia. Venham. Ou quem viu. Né? Quem viu, provavelmente quem viu, vai sair pós. É que assim, a gente já não fala mais assim, eu sou uma pessoa surda porque isso é um sofrimento e papapá. Não. Então a gente. O que a gente coloca da surdez nos trabalhos é a base sonora. Talvez seja isso, né? Então, os 3 têm alguns recursos implicados na escuta. O primeiro, né, a gente tinha um fone corta-ruído para ouvintes e a música não toca. Agora, mesmo com fone anti-ruído, o ouvinte não fica totalmente sem captação, né? Do ruído, a gente recria, né, os ruídos na nossa cabeça. Aí eu achei um texto, que é o texto meio base dessas experiências, que é um texto do John Cage, que está no livro do Wisnik, do músico. E nesse livro ele fala que o John Cage uma vez entrou num lugar que é uma câmara anecoica. Uma câmara anecoica. Câmara. Que é um lugar onde o som é totalmente cortado. Que é um lugar onde você entra e tem um vácuo sonoro. Né? Se fecha... Verdade. Uma pessoa que entende muito de som está aqui do meu lado, eu estou perguntando, na verdade. Isso tem no Rio. No Rio tem uma... No INPE, né? Eu acho que é... A gente está aqui, gente, só para falar. A gente está com o Léo, né? Léo da Voz América e do Clube da Composição. O Léo é nosso parceiro aqui no podcast. Dá a maior força aqui pra gente. É um grande produtor e referência aqui da cidade de Uberlândia e grande parceiro do Carlinhos também, da Rota das Culturas. Faz aí grande parte dos comerciais. É com ele que a Clara tá falando, gente. Sim. Enfim. Então, essa experiência dele, do John Cage, né, o músico, que é um músico
não é brasileiro, é um músico que teve muita importância nas invenções sonoras. Ele, depois que ele saiu dessa experiência, que você fica trancado ali um tempo e tal, ele saiu, tinha um técnico de som, e aí ele falou pro técnico, eu escutei 2 sons, um agudo e um grave. Aí o técnico falou, você escutou a sua corrente sanguínea e a sua pulsação, né, seu real, coração. Eu escuto. É real. É muito real isso, gente. É verdade. É verdade. É uma doideira. Então, assim, também, o quanto a pessoa surda não tem escuta, isso é tão particular. E mesmo as pessoas que têm uma surdez profunda, que é de nascença, etc., quem pode dimensionar, né? E aí, e o que é a escuta? Então, assim, eu gosto de quebrar um pouco certos paradigmas, assim, que é uma coisa tão óbvia se falar, eu enxergo, eu escuto, eu sinto, né? Interessante. Só que assim, eu sinto diferente de você, e o que eu escuto, o que eu sinto, e como eu enxergo, e qual é o meu paladar, e qual é o meu prazer. Cada um é um. Então, assim, né, a gente não pode dizer para uma pessoa surda que ela não escuta. Que foi o que eu acabei de dizer agora, é a minha referência, né? Exatamente. Não é a dela, a gente não sabe nem o nível, né? E aí, quanto isso. E como você escuta o silêncio, qual é o teu silêncio, seu nível de silêncio é diferente do nível de silêncio da outra pessoa, e todo mundo pode dançar, e todo mundo sente a vibração da música, entendeu? Então, assim, a pessoa surda pode também sentir a música pela pele, enfim. É uma outra forma de escuta, né? É uma escuta sensorial. Também. Então, eu acho que é isso, esse trabalho é sobre corpo, e aí a história do grupo, como são pessoas do Rio de Janeiro e eu também, eu pedi para trazerem histórias do Rio. Então, uma pessoa, né, uma das bailarinas, a Thaísa, mora na favela da Rocinha. O Luiz é uma pessoa preta que fala do preconceito na cena. Aí eu levei um trecho de uma música da Elza Soares, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que é muito, muito forte. E aí cada um fala um pouquinho da sua história dentro, né, de uma vida comum, coletiva, naquela cidade, independente de ser surdo ou ouvinte. Então, a percepção, o que muda no espetáculo é que os ouvintes entram recebem na porta um protetor auricular, porque o som é muito alto, e o espetáculo é falado em libras. Antes do espetáculo começar, no hall, assim, na entrada, a gente deixa um QR Code com o texto do espetáculo. Para as pessoas que quiserem antes entender o contexto, ok. Mas o espetáculo foi feito para os ouvintes também não entenderem Libras. Porque eu até ia falar, né, que o ideal era que a gente tivesse Libras aqui, porque o assunto é tão sobre surdez, né? Nós teremos depois. Ah, é? Ah, legal, perfeito. Vai ter janela. Quando a gente conseguir, vamos ter, por causa de questões financeiras, mas Sim. em cada episódio que a gente conseguiu parceiro, sim, nós temos. Perfeito. Bom, gente, precisamos de parceria, viu? Para todo tipo de acessibilidade. Por favor. É uma produção independente, parceria, a gente está disposto aqui. Venham e contribuam com a gente. Não, e por favor, esse episódio, porque fica sem sentido. Eu não posso falar sobre esse assunto sem Libras. Ontem, quando a gente fez a conversa que eu tive ontem, eu me liguei nisso, porque eu tô colocando uma coisa no YouTube, porque legenda não é uma realidade para pessoa surda. Tem pessoas surdas que não leem legenda. Enfim, a legenda ela não é tão democrática quanto parece. E se o assunto é exatamente esse trabalho, né, que eu posso falar de outros trabalhos que vão tocar menos nesse assunto, mas esse especificamente toca diretamente em Libras. Então, voltando ao espetáculo, eles falam algumas coisas em Libras no espetáculo e não tem legenda e nem voz. Ele propositalmente. Falou, propositalmente, é uma provocação. Maravilha. Então, aí o ouvinte, quando sai, vai ter uma percepção de, nossa, como é o mundo numa língua... Como uma língua estrangeira. É você sair do avião e cair na Alemanha, ninguém fala inglês, ninguém fala português, ninguém fala nada que você entenda, né? Nossa, eu passei por isso, gente, é muito ruim. Eu fui em 1999, fui para Londres. No terceiro colegial, eu fiquei de recuperação em inglês. Eu sabia falar hello. De repente, eu tinha que ligar para minha mãe, eu não sabia nem como pedir para ligar. Nossa, é uma sensação, eu senti assim que eu estava do outro lado do muro de Berlim. Sabe? De repente, eu nunca mais ia ver minha família.
Só por quê? Porque eu não conseguia me comunicar, imagina. Doideira, Imagina. Eu fui num lugar também, fui numa escola muito legal que tem no Senegal, que chama École des Sables, Escola de Areia. Eram 40 pessoas. A maioria, assim, um quarto das pessoas eram da África mesmo, de países africanos. E gente do mundo todo. Do Brasil tinha algumas pessoas, tinha gente da Alemanha, tinha gente da França, papapá. Lá é colonização francesa, o Senegal. Então se falava francês e o Wolof, que é a língua de lá. Enfim, as aulas e a escola eram em várias línguas. Quando eu ia falar, um mini inglês que eu tenho, eu falava uma frase com 4 palavras, uma em português, uma em espanhol, uma em inglês e uma em francês. Era uma confusão mental, assim, um negócio difícil. Eu não conseguia entender ninguém nem nada. No final das contas, eu saí confusíssima. Por quê? É sobre isso, né? Percepção. A minha percepção ficou totalmente atordoada. Então, assim, quando eu comecei a frequentar curso de Libras, né? Assim que eu comecei a trabalhar com pessoas surdas, tem um videozinho que passaram no curso, que é uma pessoa no meio de uma rua movimentada, ela chega para um policial e pergunta em português, onde é que é a farmácia? Aí o policial responde em Libras, aí a pessoa fica assim, aí ela vai para uma outra pessoa que fala Libras, aí ela chega na farmácia, a pessoa só fala Libras, e aí como essa pessoa vai se perdendo, é difícil falar uma língua. Então, assim, a gente não usa, e a arte surda transforma isso não num lamento, mas numa potência. Então, a potência visual da pessoa surda, né? É uma língua visoespacial. Ui! Uma língua visoespacial. Pá, que vê o espaço assim, né? Que vê, comunica através do espaço. E os surdos dizem que isso é uma característica, não é um defeito exatamente. Então é isso, eu embarquei assim nesse pensamento de que falar sobre os nossas características, né? Não são os nossos defeitos ou nossas melhores qualidades, ou enfim, o que que é, né? O que que é diversidade? Então, eu entendo que a arte surda é muito importante, sabe? Levanta muitas questões pertinentes. Pesquisando um pouco, tentando entender, eu estudei com o Delson no doutorado, no mestrado doutorado em São Paulo. Eu tive um colega que ele estudava o som. E justamente ele estudava o silêncio, e ele falava que o silêncio não é silêncio. Aí eu não me lembrava a tese dele, fui pesquisar, etc. Mas achei 2 frases muito interessantes. Posso ler? Claro, Porque eu acho que me causa algum questionamento. claro. Aqui diz que o silêncio, ele faz parte da linguagem. Então, né? Não é vazio, mas é mensagem. É uma pausa, uma hesitação, uma concordância implícita, ou mesmo, até mesmo, uma resistência. O que para mim foi uma grande resistência experimentar isso ali no já. Para mim foi uma resistência porque eu queria alcançar algo que eu não conseguia, que é uma limitação minha, né? E não do vídeo ou da arte em si. Eu acho que a arte dá isso, né? Essa pluralidade, como você apontou. E tem o silêncio como criação. O silêncio, ausência que abre espaço para uma outra presença, que provoca escuta e percepção diferente. Aí tem um bando mais de coisas aqui. Ótimo. Que eu acho que é isso, é um outro lugar, né? Ou outros lugares, como você falou, né? Cada um com o seu um. Agora, eu queria entender, você, no seu Instagram você diz lá que amor, vou achar aqui, Ai, não. aquela frase, fala pra nós. Amor é a única. Tá todo mundo buscando amor, é uma coisa assim, nem eu sei, gente. Deixa eu ver. Isso porque mexeram no meu Instagram. Fala uma frase, Clara. Pô, falei, mas assim, essa frase tem a ver com o espetáculo. Então vou dar um spoiler, porque também, enfim. O movimento de escuta tem 5 palavras, né? Que é 6. Que eles falam em Libras, que eles repetem no final, que é sim, não, concordo, discordo, amo, odeio, né? Porque como é sobre comunicação, né? Sim, não, concordo, discordo, amo, odeio. E aí o espetáculo começa assim e termina assim, em Libras. E aí eles terminam fazendo amo. Aí eu fiz odeio, olha que louco. Amo, amo. E aí um dia, falando sobre o trabalho,
eu achei que o final tinha super a ver com esse lugar de que o que a gente está buscando é amor. No fim das contas, o que quer que seja amor, né? Pode ser amor paterno, materno, fraterno, para uma pessoa que você tem uma relação íntima, marido, esposa, namorado, namorada, o que quer que seja. O amor, né? A parceria, o amor, ter boas relações, né? Se relacionar. Então é sobre se relacionar. Eu acho que o que está escrito ali é isso, né? Afinal, o que todo mundo busca é o amor, né? A minha frase de Afinal, é o amor que a gente é procura. o amor que a gente procura. Ou seja, tantos silêncios. Qual é o amor que a gente está procurando, né? Qual que é o amor que a Clara está buscando aí? Porque não é só essa arte, né? Se a gente for parar para pensar, como seria você dirigir o primeiro espetáculo que teve aqui no Rota O movimento, 2024, Meu corpo está aqui. que você tinha várias pessoas com deficiência e aqui somente você só trabalhou com Libras, mas aqui você tinha, como é dirigir? Tanto como é dirigir em Libras aqui, né, no espetáculo de 2025, e no espetáculo de 2024 você tinha ali vários tipos, como é que fala, de interação, como é que você faz isso acontecer? Ou seja, como que você busca amor? Qual linguagem? Tentando falar com todas as linguagens. Isso é possível? Dar amor para tantas diferenças? Porque a diferença é que faz o uno, né? Sim. E eu acho que é sobre troca, né? Porque Por isso que quando eu tô falando dos trabalhos, eu não falo de inclusão, porque eu não sinto que eu estou incluindo ninguém, mas eu sinto que há uma troca de inclusões, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme com Libras. E os meninos me incluem. Inclusive, agora eu tô assim, me ensina, não sei o quê, porque eu tô tão cansada de tentar aprender Libras, eu tô exausta. Eu saio do ensaio assim, com a cabeça a mil, porque eu comecei a trabalhar com eles, eu sempre me joguei, assim, me sentia muito, muito bem nesse lugar, né, das pessoas, até no lugar do silêncio, eu me sinto bem. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta do silêncio. Então eu ia nos lugares, eu fui já num congresso, eu tinha acabado de começar a trabalhar com arte surda. Fui num congresso, né, que chama COINES, que junta todos os INES do Brasil, né? O INES é Instituto Nacional de Educação para Surdos. E aí a intérprete estava comigo, uma intérprete de Libras, e ela foi embora, eu fiquei. Então eu fico observando, porque eu acho muito bonita a língua e tal, e aí eu fico tentando pescar, eu fico aprendendo. Enfim, não me dá agonia e não me dá angústia não entender. Eu me sinto dentro ali do contexto sem saber exatamente o que está sendo falado, o que é muito doido. Eu também não entendo direito onde é que eu me encontro, entendeu? Por isso a diversidade, talvez, né? Porque eu não sei. Para mim, muita coisa que já está dada também, a gente não tem o que descobrir, sabe? Assim, sair um pouco do mesmo. Sair um pouco daquilo que já. Tudo já foi feito de alguma maneira na arte? Já, ok. Mas, assim, procurar coisas diferentes, assim. Então, para mim, essa procura que fala um pouco sobre isso. E no meu corpo foi super interessante, porque logo de cara, quando eu conheci os atores, cheguei para ensaiar, eu e a diretora de movimento, a Laura Sami, que é ótima, bailarina do Rio, eu propus a ela, vamos fazer um exercício de improviso, onde cada um tira o que é da roupa e todo mundo troca de roupa. Um dá pro outro, não sei o quê, tá. E aí, o Michel Blois, né, que também é um excelente diretor, ficou comigo na sala de ensaio, com a Júlia. Ele botava as músicas e a gente dançava, improvisava, e eu e Laura também, junto com os atores. Então, o Pedro Fernandes é um ator incrível, cadeirante, a Raoni Etinar é uma atriz que usa muleta. Cada um na sua característica se jogou. O Bruno é surdo, né? O Bruno Ramos, então, a princípio a música para ele tem uma percepção diferente, mas assim, ali naquela mistura, as pessoas estavam todas no mesmo lugar. Não, e aquele intérprete de Libras? O Jadson. Incrível. Porque ele fazia parte da cena ali. É. E eu acho que foi ele uma é ator.
Ele é ator. Gente, foi uma coisa muito linda, porque a gente não tinha um intérprete ali do lado do palco. A gente tinha um intérprete dentro do palco. E eu tenho uma curiosidade pra contar. Eu tenho um amigo super durão. Super durão. Ele chorou nesse espetáculo. Que legal. Aqui no Teatro Municipal. Ele chorou. E ele é durão, nunca imaginei. E não vai em arte, só vai comigo. E simplesmente, a hora que eu vi, tava lá em lágrimas. Esse espetáculo causou em todos os sentidos. E eu acho que é isso, é meio a catarse, né, do processo. E ali, pra mim, ver a Libra sendo uma personagem que juntava com o... Como é que chama? Bruno Ramos. Que dupla! Mais uma vez tô arrepiada, vocês vão reparar, não. Que dupla! O que eu fico, assim, com pesar é porque... Quando que eu vou ter a oportunidade de degustar isso de novo, né? E aí, mas aí isso que é bom, porque assim, aí fica em Uberlândia, a gente fica meio longe, né, desses processos, mas o que é bom agora chega um movimento de escuta, um novo, né? E aí, a gente pode dizer que você é uma, se não a maior produtora de arte, vou dizer, de diversidade do Brasil. Como que estão essas produções? Porque as suas irmãs também participam um pouco, né? Mas aqui em Uberlândia você é a nossa referência. Conta para nós um pouquinho disso. Você é a maior produtora desse tipo de conteúdo no Brasil? Não, eu maior nem... referência? Produtora no sentido de produzir, né? Mas eu sou diretora. Produtora no sentido de tudo, no sentido de tudo, porque eu movedora. Isso. Então, é assim, é difícil dizer a maior, né? E eu também não, a minha estrada é uma estrada de 7 anos, né? 8 anos. Não em dança, mas com essa dança, né? E com esse teatro. E antes da pandemia, realmente, existia muito pouco movimento, assim. E hoje o movimento todo está crescendo de arte def, né? Que se chama. Então, eu tenho pessoas que eu admiro muito, né? Por exemplo, o Daniel, o diretor de Acessibilidade, que é um documentário sobre sexualidade de pessoas com deficiência, e ele é uma pessoa com deficiência. Ele é um super diretor, um cara muito inteligente, fera. Admiro muito. E ele foi o segundo longa dele, então ele já tem uma obra, né? Ele até fala no livro do Meu Corpo, eu pedi para ele dar um depoimento. Ele, por exemplo, é um cara que eu admiro muito. Nesse grupo, né, Juliana, eu não falei da Juliana Caldas, atriz do Meu Corpo Está Aqui, que agora está aqui com o Brian ou Brenda. Que foi maravilhosa. Desceu do palco, arrasou, intimidou, causou, trouxe participação do público. Gente, uma coisa linda, uma coragem, uma despidez do que é material para entrar no íntimo, né? Que disposição é aquela, gente? Não, vocês estão de parabéns, todos. Então, ela, por exemplo, ela é uma pessoa com nanismo, uma atriz e tal. Ela não quer fazer só personagens que falem sobre a questão do nanismo e tal, né? Assim, o trabalho dela pode ser também não sobre o assunto. E eu até convidei ela para um outro projeto que eu estou gestando, que é sobre diversidade também, não sexualidade. Mas, de alguma maneira, ela também é uma super produtora desse conteúdo, porque ela está no corpo dela, ela é a pessoa que fala sobre isso. Então, é difícil eu me colocar nesse lugar, até porque eu sou uma pessoa ouvinte, então eu com a arte surda, eu tenho, né, que com tranquilidade conhecer as pessoas, fazer as coisas direito, né? Não ser... Tem muita coisa que se fala ouvintista, né? Por exemplo, que é o ouvinte querendo, né, fazer coisas com as pessoas. Somos nós aqui. Nós somos o quê, então? Ouvintistas. Ouvintistas. Não, mas porque aqui a gente já combinou. Ó, nós vamos errar conteúdo, conceitos, porque nós somos ouvintistas. Então, ouvintismo, né? Tem mil coisas, né? Tem o capacitismo, etc e tal. Então, outra pessoa que eu trabalho é o Pedro França, que é jornalista, e tá no Meu Corpo agora, substituiu a Juliana. E ele é um cara muito atuante, muito inteligente, roteirista. Então, assim, as pessoas estão no mundo colocando a arte def num mundo, né? Qual conceito você daria para a arte def? Eu conheci um grupo que chama Deviate, há muitos anos atrás, bem antes da pandemia, antes de eu me envolver, né, com a arte def. Um grupo inglês, incrível. Um grupo de dança, tem uma pessoa cadeirante, e assim,
É muito lindo o trabalho deles e a pessoa cadeirante tinha uma atuação incrível, assim. Eu acho muito rica a Arte Def nesse... que quebra esse paradigma do corpo, né? Perfeito. Então, para mim também é falar de clichê, corpo perfeito, de ideal, sabe? Discutir isso também, que eu acho chato isso. A gente, do Rio de Janeiro, a gente sofre muito. Mulher no Rio de Janeiro sofre muito, né? Você tem que estar magra. As pessoas querem que você esteja magra. É um negócio meio assustador. E não é por causa da sua saúde, é porque você tem que estar esteticamente agradável. Para o que é considerado agradável. Então, assim, me incomoda demais isso, assim. E aí falar sobre o DEF, falar sobre o que é considerado uma deficiência, é uma característica, não é uma deficiência, né? Não é uma falha, uma Maravilha. característica física. Para mim é o que eu falo, penso sobre mim, assim, porra, isso é uma característica, ok. Eu sofria quando era criança, porque eu nasci com a sobrancelha totalmente junta. Tipo, Frida Kahlo, assim, radical. Jura? É. Olha. Aí, já com uns 20 e poucos anos, um amigo meu ficava falando que eu tava já Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato era aquela bagunça de sobrancelha. Eu ficava péssima. Desculpa, falei muito alto. Eu só consegui depilar aqui o meio depois de 30 anos de idade. É uma futilidade? É, mas para uma criança, por exemplo, que sofre bullying por causa de uma sobrancelha, um pouco sobre isso, entendeu? Ah, gente, minha sobrancelha é assim, beijão. Eu sou assim, o meu corpo é assim, a minha cadeira é grande, não sei o que, a minha estrutura é assim. Que diferença faz isso, sabe? Quem quiser gostar de mim, tipo, é. Então, o meu corpo é isso, né? Um pouco assim, quem quiser gostar de mim. Nesse momento, o síndrome Gabriela vale, né? Sou assim, nasci assim. Nesse momento é isso. É. E aí que tá a diversidade, aí que tá a diferença, é por isso que a gente existe. E pelo visto, nesse momento, é por isso que você tá fazendo arte, né? Afirmativo, é um negócio afirmativo, não é sobre, ai, superação, bababá. Não, é afirmativo, eu sou assim, não tem como fugir disso, tipo assim. Então, as pessoas estão se colocando nos seus lugares e é incrível. Pedro, por exemplo, Fernandes, a gente, depois do espetáculo, sempre tem bate-papo, a gente conversa muito, né? Meu corpo, como viajou muito, a gente já falou muito sobre o trabalho. O Pedro fala uma coisa muito doida que as pessoas se esquecem que daqui a pouco elas vão envelhecer. E o envelhecimento também vai tornando as pessoas deficientes, né? Sabe assim, as pessoas ficam meio em choque. Eu mesmo ouvindo isso, primeira vez eu fiquei meio em choque. Porque a gente é muito prepotente de achar que a gente é normal e que existe uma normalidade ou que existe uma super Uber model, É certo. né? Sim. Por que existe uma pessoa que se chama Uber model e ganha milhares de dinheiros pela aparência física? É um absurdo. É. Absurdo, é uma coisa assim. Então é sobre isso, né? Padrão. Mulher, eu tô precisando te liberar, senão o Carlinhos me mata, que você precisa ir pra oficina. Mas eu gostaria tanto de falar da sua parceria com Maurício Farias e que você, e das obras que você construiu, porque nós estamos aqui com essa mulher, graças a Deus, defendendo os nossos lugares de sermos quem somos, e é isso. Então, conta pra nós um pouquinho dessa parceria. E eu gostaria também de saber, quando a Fernanda Torres ganhou, explodiu, né? Explodiu a série que você dirigiu também, que Incrível. eu amo aquele negócio, é uma forma de dizer do interior, de uma forma extremamente do interior das relações humanas, de uma forma extremamente cômica. Conta pra nós dos seus sucessos também antes desta arte def. Eu já estava na Globo há um tempão, assim, fazendo várias coisas, passei vários tipos de programa. Comecei a trabalhar com Maurício Farias, diretor, em 2008, e fazendo uns quadros pequenos de humor, já com a Fernanda Torres, para o Fantástico. Se chamou Bicho Homem e outro Sexo Oposto, relação homem-mulher, bem legal, com texto de Jorge Furtado, do Guel Arraes, a própria Fernanda escrevendo. E eram 2 atores só, Fernanda e Evandro Mesquita, que é o máximo também. Máximo. E aí, fiquei 2 anos trabalhando com o Maurício em várias coisas pequenas de humor, né? Depois a gente fez um programa chamado Tudo Junto e Misturado,
que foi cancelada a segunda temporada e de onde saiu Gregório e Fábio Porchat, que no mesmo ano fizeram Porta dos Fundos. Então o programa tinha vários quadros parecidos com Porta dos Fundos, assim, super curioso. Essa história é interessante. E aí, ficando ainda na comédia, quando o Porta nasceu, olha eu, que doida. O Tapas e Beijos nasceu, o Maurício me chamou no final do primeiro ano para entrar. Então ficamos dirigindo 3 diretores, ele, Daniela Braga e eu fiquei até o final. Foram 5 anos dirigindo Tapas. Enfim, um super elenco, um programa muito inteligente, muito legal. Esse lugar da mulher de protagonismo feminino, muito legal, assim. E eu amava, era um programa delicioso. E aí depois fiz a novela com ele também, Um Lugar ao Sol, e agora na Netflix Pedaço de Mim, com a Juliana Paz, eu dirigindo sempre na equipe dele. Então assim, e ele, como é uma parceria muito antiga, ele vai me dando espaço nos lugares que eu tenho afinidade. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz com ele se chamava Aline, que se passa em São Paulo, a história de uma menina que tem 2 namorados, baseado nas tirinhas do Adão e Turrus Garray. É muito legal, super erótico, pornográfico. A gente fez uma versão não tão pornográfica para Globo. E era muito musical, tinha muito videoclipe. Então eu e ele, a gente adorava pensar nas coisas musicais e nos vídeos e nananã. E depois eu comecei a fazer com ele nas novelas um trabalho de pesquisa nas cenas de sexo, dirigi cena de sexo. Eu tive uma cena de sexo em Um Lugar ao Sol muito elogiada, até uma crítica na Folha de São Paulo sobre a cena. E falando sobre que a cena mudava um pouco o paradigma das cenas de sexo em novela, porque não era sexual, era uma cena sensual, da André Beltrão com Gabriel Leone. Enfim, então o Maurício foi me dando possibilidades dentro daquele trabalho que é muito... É um leque gigantesco, né? Você vai trabalhar, dirigir uma novela, você dirige todo tipo de assunto. Mas ele vai distribuindo para os diretores que estão com ele os assuntos afins. Então, assim, eu adoro trabalhar com ele por isso, porque ele me deixa nos lugares que eu faço melhor, né? Que é trabalhar com corpo, mulher, sexualidade. Às vezes a gente corre atrás dos assuntos, às vezes os assuntos correm atrás da gente, sabe? Assim, então isso vai se juntando ao longo da vida mesmo, profissional, né, da gente. A gente vai encontrando os nossos quereres, né, também. Então é isso, eu acho que nossa parceria vai seguir, eu estou fazendo projeto de primeiro longa também, enfim, seguindo no audiovisual. Clara, deixamos de trazer alguma parte importante que você considera pra gente deixar aqui registrado para a posteridade? Eu tenho 2 trabalhos que eu adoro em teatro, porque eu uma época quando eu estava na Globo, entrando na Globo, eu fiz muita assistência para teatro e também dirigi. Dirigi 2 trabalhos que eu adoro. Um se chama Horses, Hotel Horses, cavalo, em inglês. Que 2015, que foi idealizado pela minha irmã Ana Kutner, e eu também dirigi com o Alex Cassal, eu era casada com ele, e ele também fez a dramaturgia, então foi um trabalho muito potente, assim, também familiar e potente, com outros atores incríveis, Renato Linhares, Emanuel Aragão, pessoas do Rio muito interessantes. Tinha música em cena, rock and roll. E depois Passarinho, que a Ana, minha irmã, escreveu, e era um monólogo dela, falando sobre a vida dela, que toca a minha também. 2018. Então eu também sou personagem da peça. E esses trabalhos também estão aí. E eu até estou querendo trazer para cá o Passarinho, que a gente parou na pandemia, então agora a gente está voltando com o trabalho. Para mim é um trabalho importante, também foi lançado em livro na Cobogó. Enfim, bastante coisa que eu amo, assim, é difícil dar conta, mas a gente falou de 99%. Show de bola. Eu gostaria ainda, depois, então, quando vocês trouxerem passarinhos, vamos sentar Sim. Com as suas irmãs aí, porque eu gostaria de trazer, né, como a gente, Paulo José, com 4 mulheres, depois ficou aí... 3. Gestando 4 mulheres com a sua mãe. Com a minha mãe. Né? E aí depois ficou aí gestando 3, né?
Então, como seria isso? E essa parceria toda que se a gente vai na internet, a gente vê vocês três, né, atuantes, todas no mesmo direcionamento. Nunca deu briga, não. Quem é a melhor? Quem é a mais queridinha? Quem é a mais famosa? Nunca deu briga nesse lance, não, ou não, vamos todo mundo junto e misturado. Eu, de alguma maneira, sou um pouco diferente delas porque a carreira de atriz para elas tem maior importância do que para mim, né? Que fui atriz só jovem, assim. Por mais que eu adore atuação, né? Principalmente em dança. Então, assim, talvez entre elas seja mais complicado, porque tem uma coisa de comparação o tempo todo. E da gente com eles, e que é bastante cansativo, né? Comparação mesmo. Até em relação à beleza, porque minha mãe era lindona, lindona. E meu pai também lindão, do jeito dele. Não, pior que Aí ele as é gato pessoas- mesmo. Desculpa. Não, mas as pessoas me olham e falam assim, Zewa. você parece mais o seu pai. Aí eu fico pensando, a pessoa pensou, não é tão bonita quanto a mãe? Ou às vezes a pessoa fala, nossa, você... O maior elogio parece que é esse, né? Você é a cara da sua mãe. A Bel, a minha irmã, sufoco, porque todo mundo fala pra ela, você é a cara da sua mãe. Isso é bom, é lindo, maravilhoso, mas assim, é cansativo também, porque a gente tem que ter a nossa cara, né? Tipo, o legado, ele não pode ser filho de alguém, é um legado maravilhoso, mas, pô, vamos deixar a pessoa ter a sua individualidade. Eu não fico levando isso como, tipo, Nepo Baby, né? Que se fala Nepo Baby, né? Eu não fico, ai, nossa, um lamento. Não, graças a Deus eu sou filha deles, mas assim, às vezes é chato. E às vezes é chato que as pessoas são um pouquinho invasivas, no seguinte sentido. Isso é chato mesmo. Às vezes as pessoas querem falar dos meus pais. E eu tô numa festa, eu falo assim, você pode não estar falando do meu pai agora? Porque perdi meu pai em 2021, então não é um assunto assim, pá. Eu tô na fila do banco, a pessoa vem falar, ai, eu amava seu pai. Eu falo, então, mas eu não queria falar do meu pai agora. Tô na fila do banco. As pessoas não entendem. Então, às vezes, eu brigo com algumas pessoas. Porque é invasivo. Né? A pessoa é pública, mas isso não quer dizer que o assunto, pra mim... Eu não fico falando do pai dos outros, sabe assim? Eu não chego uma pessoa na rua e falo, e aí, seu pai morreu de quê? Sabe assim? Enfim, era só isso. Então, é mais sobre essa questão, assim, da coisa da invasão da pessoa pública. Que eu sentia, a criança não gostava, eu fingia que eu não era filha deles às vezes. Ah, é? Olha. Eu dizia que eu era filha do Bernardo e Bianca, aquele ratinho da Disney. Ah, meu Deus. É. Olha a saída, né? Ótimo. Porque era chato, entendeu? Esse lugar de você estar na rua com os pais comendo e as pessoas... Na época, cara, existia muita coisa de pedir autógrafo, né? Que hoje em dia é foto. E eu me senti o tempo todo meio assim, sabe? Meio mostrada. Então, eu gostava de ficar no anonimato. Mas não tinha como. Mas, enfim, é isso. Entre nós é mais tranquilo. Era mais nessa relação com o externo, né? Que eu acho que as pessoas é que colocam essas coisas na cabeça, né? Assim, como tudo, né? Eu vejo umas pessoas que trabalham em arte super bem-sucedidas. É que a gente está num momento muito doido da internet, do Instagram e da vida, onde as pessoas estão todas em destaque e colocando as suas vidas de uma maneira que parece que você está assim, nossa, minha vida é incrível. Às vezes as pessoas até falam comigo, nossa, você faz muita coisa, você papapá. Eu falo, sim, mas... Ok, mas talvez eu gostaria de fazer um pouco mais outra coisa. Sabe assim, minha vida não está perfeita porque eu estou viajando, porque eu estou não sei o quê. Imagem, é uma questão muito ligada à imagem, assim, que a gente está vivendo um mundo muito competitivo, né? Então, eu vejo pessoas bem-sucedidas pra caramba, ganhando muito bem em arte, que não é exatamente o meu caso, muito bem, e não satisfeitas ainda, entendeu? Porque você tem que estar sempre num lugar de... Essa coisa da comparação na arte, que é muito forte. Não. Prêmio, tem que ganhar prêmio. Sim. Você fala, caraca, você não ganhou prêmio, você não é ninguém. Não, não é assim. Não é. Não é. Mas pra gente fechar, mulher, você falou de... Não, pra gente fechar mais uma. Você falou dessa questão da grana, né? Você produz uma arte alternativa, uma arte incipiente, uma arte que vem crescendo. Como que vocês arranjam grana para isso? Então, foi um tempo de investimento, porque
Meu trabalho com dança, eu fiquei 15 anos com um grupo de dança flamenca, que já era bastante fora do esquema, né? Porque é uma dança espanhola no Brasil, etc e tal. Não é nada fácil, assim, como ideia. Depois de 10 anos com flamenco, eu comecei a ganhar uns editais, por exemplo, do Sesc, uma coisa assim, no flamenco. Já, então eu tenho um lastro na dança, né? Quando eu comecei com eles, os meninos, como eu ganhei essa residência no Oi Futuro, antes ainda de trabalhar com esses bailarinos, o som, uma coreografia, né? Foi uma residência que eu ganhei. Foi muito legal. Eu já entrei com um certo apoio, um suporte. Mas eu, infelizmente, terminou o trabalho e eu precisei colocar algum dinheiro. O Já também, a gente ganhou um edital, mas eu precisei botar algum dinheiro. O movimento de escuta na estreia, eu também precisei. Também pode ser uma coisa que eu seja uma descontrolada, porque quando você está criando seu próprio trabalho, chega uma hora que você fala, não, preciso ter uma capa pro microfone, mas é cara. Ah, não, mas precisa. Então bota que eu vou dar um jeito, sabe? Prioridade, né? Não, Idealismo, talvez. e a arte é assim, as pessoas botam, entendeu? Vendem seu carro, a galera dá seu apartamento para fazer aquela peça, dá seu sangue, literalmente. Aquela busca por aquele amor, talvez. Amor, amor à arte, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é difícil viver de dança, é difícil viver de teatro no Brasil, né? Por isso eu fiquei também muitos anos na TV, que aquilo me estruturava financeiramente. E eu adoro audiovisual, mas, assim, tem muita coisa para melhorar nesse sentido. Porque a gente ganha edital, parece que, uau, a pessoa tá aí com patrocínio tal. Não te sustenta um ano inteiro. Não te sustenta por, às vezes, mais do que 2, 3 meses. Ou não te sustenta, porque, às vezes, é uma divisão tão grande, porque agrega tanta gente na equipe para fazer um trabalho, né? Que, às vezes, as pessoas não dimensionam quando assistem, né? Quanto a ficha técnica é um negócio grande, né? E a produção de emprego, né? Total. Por Muita isso produção que... de emprego, gente, Por isso teatro. E por isso que é um Artesanal. absurdo. É absurdo Cada um para um detalhe. reclamarem, falarem da história da Lei Rouanet, mamata, bababá. Não é uma mamata, gente. São milhares de pessoas que trabalham e trabalham 12 horas por dia. A pessoa chega no teatro, o técnico do teatro chega de manhã, sai à noite, passa o dia inteiro trabalhando. Não existe mamata. Entendeu? É uma grana importante. A arte é formação é emprego, né? É trabalho. Mas é isso. Então, a questão financeira tem que melhorar bastante, né? A gente está vivendo estamos num momento melhor do que estávamos ali, né? Era Bolsonaro, na pandemia, etc. Tal, mas é sempre um porvir, porque o Brasil não está estruturado, a raiz não está estruturada, né? Nem na questão da educação, nem na questão da arte. Difícil. Mas eu torço para que melhore muito. É isso. Clara, muito obrigada. Obrigada. Desculpa trazer seus pais aqui. Imagina. Mas eu acho que ele tinha que foi. ficar pra história. Desculpa. Pra gente ver. Não, imagina, não precisa pedir desculpa, eu super te entendo. Eu falei do que é cotidiano, sabe Sim, assim? sim. Mas tem a questão da mídia, né? Porque da questão do sensacionalismo. Eu sou jornalista também, então é normal. Mas não me senti nada, Mas não eu achei acho sensacionalista, achei muito legal a entrevista, real. Extremamente importante a gente buscar Sim. no nosso íntimo do nosso eu para entender o que a gente produz, né? Lógico, desculpa a invasão, no caso da sua produção e do porquê que você produz e porque você chega num lugar tão louvável nesse momento, né? Com tantas dificuldades. Bom. E eu queria te agradecer. Obrigada. Obrigada pela arte que você faz. Obrigada pela luta que você luta, né? Que espero que não seja luta daqui a um pouco, que seja simplesmente. Você falou um negócio ontem que eu achei que eu tenho que trazer para mim, e eu acho que a gente tem que trazer um pouco para esse podcast. A pessoa, o ator, ele não tem que falar de como ele é surdo atuando como surdo, mas e sim do que ele está fazendo, qual é a arte dele, porque esse lance vai além, né? Isso é sobre a arte. E não necessariamente sobre a pessoa com deficiência, né? Porque aprisionada num papel.
porque somos todos uno. A gente só ainda não soube distribuir. Então, assim, Sim. na realidade, a gente está falando de trazer as diversidades como um todo e colocar todo mundo na mesa. Eles só ainda não estão na mesa, né? Então, acho que é isso, é colocar todo mundo, sabe? Como é que é? Depends on the table, não? Como é que é? Sei lá, é só colocar todo mundo, né? Para se tornar. Então, eu queria muito te agradecer por você trazer isso pro nosso país. Obrigada. E a gente não trazer isso como uma bandeira que isto é um problema, ao contrário, é transformar o que a gente hoje vê como defeito, transformar isso em talentos, transformar isso em arte. Legal. Então, obrigado. Obrigada.